No contexto do século XIX, quando nós compreendemos que a sociologia se deu a partir daquilo que ocorria na Europa Ocidental, que era a Revolução Industrial, nós não podemos perder de vista que, naquele momento, existia, por conta de todo o impacto promovido pela Revolução Industrial, um mito entre as pessoas acerca do que seria o progresso. Ou seja, as pessoas estavam naquele momento tomadas por um sentimento de que, de fato, todas as transformações tecnológicas, todo o incentivo ao consumo e todo o desenvolvimento econômico apontavam para um caminho que a humanidade teria como irreversível, que era o progresso. Apostava-se muito neste progresso. Nesse sentido, então, havia necessidade, segundo alguns teóricos colocavam, de compreender, à luz da ciência, como era esse progresso, como se davam essas descobertas sociais. E é nesse sentido que um determinado conhecimento deveria cumprir este papel, ser capaz de ser uma elaboração científica de um pensamento social que compreendessem a engrenagem social deste novo momento que a Europa vivia. Este seria o papel da sociologia, uma física social. Vamos dizer assim, um conhecimento científico aplicado ao entendimento do que era aquela sociedade que existia naquele momento da Revolução Industrial. Assim, a sociologia, naquele momento do século XIX, compreendida enquanto ciência social, tinha algumas características. Eram 6 em específico. Enquanto ciência social, naquele momento, primeiro, deveria ter uma explicação científica para os fatos sociais. Nada deveria ser explicado de forma religiosa ou abstrata. Tudo tinha uma explicação científica. O que significava isso? Entra o segundo elemento. Todos os fatos poderiam ser compreendidos a partir de leis universais, ou seja, entendimentos comuns a todos os fatos. Porque, no terceiro item, aplicando-se métodos e categorias de entendimento, nós seríamos capazes de compreender, por meio do pensamento social, o que eram os fatos sociais. Esse exercício somente aconteceria através da observação e da experimentação dos fatos, ou seja, da repetição e da maneira como ele aconteceria. Essa é a análise pela repetição. E nesse sentido, seria necessário aplicar uma metodologia científica. Conforme você pode perceber aqui, nós temos, na verdade, nesse momento do século XIX, o pensamento sociológico muito carregado por um cientificismo. Ou seja, é quase que aplicar para o pensamento sociológico, que é a compreensão dos fatos sociais e da forma como a sociedade funciona a partir de ideias da ciência. Eu coloquei uma ilustração aqui ao lado. Veja só, é o princípio da observação de um fato. Você pergunta para esse fato por que ele existe, por exemplo, como ele ocorreu. Você levanta hipóteses para essas perguntas. Você faz experimentos com fatos semelhantes. Analisa o comportamento dessas possíveis respostas e chega a determinadas conclusões. Esse caminho, conforme a figura que está aqui ao lado demonstra, que é o método científico, quando aplicado para o pensamento social, era aquilo que se postulava para a física social. Nesse sentido, o que nós temos? O objeto da sociologia é a realidade, são os fatos sociais, porque eles são capazes de serem compreendidos à luz de proposições. Deixa eu afastar aqui para ficar fácil para todo mundo entender. E teorias. Nesse sentido, o objeto social, o fato social, aquilo que a sociologia estuda, é resultado de processos sociais, que são dinâmicos, porque não são estáticos. Há muitas interações de muitas pessoas, de muitos atores envolvidos, todos eles carregados de muita história, né? Aquele complexo movimento de passado, presente e futuro, ou seja, carregados de uma origem que contribui para um presente. E tudo isso dialogando com a realidade, contribuindo para essa realidade. Porque a realidade em si, nessa perspectiva sociológica dos fatos sociais, a realidade ela é composta de forma complexa. Ela tem diferentes estruturas históricas, políticas, sociais e culturais.
E essas estruturas revelam a maneira como a sociedade se organiza. Olha para as figuras. Como a sociedade se organiza em torno do poder. Quais são as relações de poder? Como as pessoas concebem o poder? As relações de status, e aí você percebe que a figurinha aí faz meio que uma charge, né? Você percebe que até então o casal aí, os dois, eles eram solteiros. Tinham um determinado status. Se apresentavam para a sociedade de uma determinada forma. A partir do momento em que o religioso consuma o casamento, eles já precisam mudar o status. Ou seja, agora eles vão se apresentar para a sociedade com as regras da sociedade de uma outra forma. E aí a brincadeirinha de ter que mudar a maneira como eles são, apresentar o seu novo status. Né? E veja, também as estruturas, complexas como elas são capazes de apresentar para nós como nossas representações sobre a realidade são distintas. O que significa isso? Veja só esse exemplo da terceira figura. Para um determinado indivíduo, essa figura é um número 6. Para o outro, é um 9. O que significa isso? É apenas uma brincadeira, mas é uma demonstração muito clara de que a representação sobre os fatos depende muito da forma como você olha. Ou seja, eu observo um fato social a partir do conjunto que me compõe, da realidade em que eu estou inserido. Por isso que o meu olhar sobre ele é carregado de tudo que me compõe, ou seja, de tudo aquilo que eu sou. E o que eu sou é resultante de vários fenômenos sociais. Eu sou um ator social, na perspectiva da sociologia. Assim, nós não podemos perder de vista também que a sociologia, ela traz, enquanto estudo sociológico, a seguinte perspectiva. A sociologia ela é capaz de contribuir para formular generalizações. O que significam essas generalizações? São teorias. Teorias que nos ajudam a compreender a realidade social. Compreender os fatos sociais pelo princípio da repetição. Então, por exemplo, nós criamos o conceito de revolução. E nós conseguimos aplicar esse conceito em determinadas situações em que ocorrem rupturas. Portanto, pela repetição dos fatos, eu consigo compreender os fatos, porque eu tenho um conceito que me permite transitar em diferentes momentos e fatos sociais. E a partir daí, o problema sociológico também me permite compreender a questão social, porque toda a questão social é passível de ser teorizada. O que significa isso? É o item 4, gente. Eu consigo transcender o senso comum. Eu saio do nível do senso comum e passo a compreender a realidade a partir do conhecimento científico. E aí eu tenho o senso crítico. Ou seja, aquilo que eu achava que era um achismo, eu passo a compreender de forma elaborada, de forma através do conhecimento. Esse é o papel do estudo sociológico, compreender os fatos a partir do conhecimento, contribuindo para o conhecimento e o senso crítico. Nesse sentido, a sociologia não se coloca numa postura arrogante de ser a única área do conhecimento. Ela tem aí algumas áreas que vão dialogar na compreensão do que é a realidade. A história, a geografia, a filosofia, a antropologia, a economia, né? Conforme você pôde perceber aí, são só alguns exemplos, mas existem muitas outras áreas do conhecimento que vão dialogar com a sociologia nesse trabalho árduo de compreender o que é essa complexa realidade humana. Mas, no final das contas, o que fica para nós? Antes de tudo, a sociologia se debruça sobre os fatos sociais, tem como objeto a realidade e os fenômenos sociais, e o seu estudo visa transcender o senso comum por meio do estudo sociológico para a obtenção do senso crítico, pautado num conhecimento que é sociológico e científico. É essa perspectiva que fica para nós sobre o que é o conhecimento na perspectiva da sociologia. Tudo bem?